Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor, quando em Babilônia se cumprirem os 70 anos, eu vos visitarei e despertarei sobre vós a minha boa palavra, para vos fazer voltar para este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro feliz e uma esperança. Então me invocarão e irão e orarão a mim, e eu vos ouvirei. E me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar o vosso cativeiro, e vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e vos farei voltar para o lugar de onde vos fiz levar. Diga amém, diga glória a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. Culto de missões. Eu tenho um negócio com o capítulo 29 de Jeremias. Eu tenho às vezes que me policiar para todas as vezes que eu for pregar, eu não pregar esse capítulo. Porque é um capítulo muito importante da história do povo de Deus. E ele tem muito a nos falar hoje. Porque o que nós vamos falar hoje é sobre resposta de oração. Quem precisa de uma resposta de oração na sua vida aí, diga, eu, pastor. Quem está aguardando que Deus lhe responda algo, diga eu. Resposta de oração. O Senhor responde às nossas orações. O Senhor nos ouve e Ele também nos responde. Até quando Ele fica em silêncio, Ele está nos respondendo. Saiba disso. Até quando o Senhor está em silêncio, Ele também nos responde. Amém? O que é o capítulo 29 de Jeremias? É uma carta ao povo que foi recém-deportado para a Babilônia. Nesse período aqui, o povo ele tinha acabado de ser levado cativo pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Eu acho que todo mundo que frequenta a igreja, que é crente ou que visita, já ouviu sobre essa história que o povo de Deus passou 70 anos cativos na Babilônia. E este capítulo 29 é uma carta que Deus deu ao profeta para falar ao povo acerca deste cativeiro. Fazia mais ou menos uns 3 a 4 meses que o povo tinha acontecido a última deportação. Se eu não me engano foram 3, né, pastor Mateus? Acho que foram 3, né? O profeta Ezequiel fala, não sei se é o profeta Ezequiel. Foram 3 deportações, foram 3 viagens ao todo para que o povo fosse levado para a Babilônia. E nesse momento aqui havia uns 3 meses que o povo estava lá. E o povo tinha em si que Deus vos viria libertar logo. Que Deus vos viria buscar logo, que Ele ia vos livrar do rei da Babilônia, e Ele iria livrar o povo do cativo, da escravidão da Babilônia, logo. Porque haviam profetas entre o povo de Israel, falsos profetas, que estavam profetizando que Deus iria buscar eles logo. E Deus estava dizendo aqui que não. Se você ler todo o capítulo, inclusive Deus fala que eles podem edificar casas, fazer casamentos, porque não será agora. Deus iria deixá-los lá por um período de 70 anos. Deus respondeu ao clamor do povo que clamava, porque o povo de Israel era assim. Eles desobedeciam, caíam, se esqueciam de Deus, e quando vinha uma nação inimiga e tomava Israel, era que o povo ia se despertar para buscar o Senhor, para orar ao Senhor. É bem parecido com a gente, né? Às vezes a gente só busca o Senhor, a gente só deixa para buscar a Deus quando o negócio pega, quando a coisa acaba, quando cai, quando realmente algo aconteceu, é que às vezes nós nos lembramos do Senhor.
Muitas vezes, nos períodos de bonança, nos períodos de bem, de paz, de alegria, nós não temos o mesmo fervor com Deus, tão quanto quando nós estamos em aflição. É ou não é verdade, irmãos? É verdade. Se tem um período que a gente ora, é quando nós estamos em aflição. E Deus estava dizendo para o povo: olha, eu vou vos buscar, mas não será agora. Haverá um tempo, vocês vão passar por um tempo e por um processo. Deus, Ele nos responde. Ele pode até não fazer aquilo que nós estamos pedindo. Ele pode não realizar aquilo que nós clamamos que Ele realizasse. Mas Ele nos responde. Ainda que seja para nos dizer: espera um pouco. Entenda isso. Deus, Ele pode te dar 3 respostas e Ele te responde. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, e Ele pode dizer: espera mais um pouco. Mas de todas as formas, Deus nos responde. Pode ter certeza disso. Nós só precisamos estar dispostos a ouvir. A promessa do tempo. Muitas vezes quando Deus diz não, não, tudo bem, ok, é não. Quando Ele diz sim, amém, glória a Deus. Mas quando Ele diz espera, meu irmão, se tem uma coisa que nós não sabemos, é esperar no Senhor. Isso nós não sabemos de verdade. A gente diz que sabe, a gente ora que sabe, mas na realidade, nós não temos a paciência que nós deveríamos ter para com Deus. Então Deus, Ele nos responde, mas Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Entenda, o povo precisou passar por um processo de 70 anos longe da sua terra, mãe. Deus respondeu eles, mas Ele disse: vocês precisam passar um tempo de prova, um tempo de processo. Às vezes é necessário que nós passamos por um tempo de prova, de processo, de espera, para que realmente aquilo que Deus quer fazer, ou de repente, pela sua graça e pela sua misericórdia, aquilo que você pede para Ele, aquilo que você deseja que Ele realize, para que isso aconteça, para que Ele te entregue a tua oração, primeiro é necessário passar por um processo de tempo, que é o que nós não queremos. Às vezes os processos são necessários, porque Deus, Ele está nos preparando. Quando não é nos preparando, é preparando aquilo que Ele tem para nos entregar. Quem crê nisso, diga amém. Deus ouve as nossas orações. E Ele ouve a sua oração. Eu quero te dizer isso, te declarar isso nessa noite. O Senhor ouve a tua oração. Mãe, o Senhor ouve a tua oração pelo teu filho. Pai, Deus ouve a tua oração. Esposa, Deus ouve a tua oração pelo teu relacionamento, pelo teu marido. E maridos, Deus ouve as vossas orações. A você que deseja um relacionamento, Deus sabe e Deus ouve as suas orações. Uma aflição que você esteja passando, um pedido de saúde, seja na área da saúde, seja uma enfermidade que está te acometendo, uma doença que está te acometendo, uma dor que você está passando, eu quero te dizer, Deus conhece as nossas aflições e Ele ouve quando nós clamamos a Ele. Ele te ouve. Ele te ouve se você se ajoelhar na cabeceira da sua cama e dizer para Ele o que você está sentindo. Ele está ali e Ele te ouve. Às vezes você está dirigindo e está só no teu pensamento. Se você estiver sozinho, você até conversa no carro. Você pode estar sozinho, mas ali no banco está o Espírito de Deus ouvindo você. Quem aqui conversa sozinho quando está no carro? Levanta a mão. Eu faço isso. Às vezes quando está em casa, quando está andando. Se tem um momento que eu acho que o povo acha que eu estou doido, é quando eu estou voltando da academia ou andando para algum lugar que eu estou com fone de ouvido. Porque às vezes quando eu me policio, eu estou falando e falando alto, falando com Deus, conversando, como se Ele estivesse ali, andando comigo do meu lado, e acredite, Ele está.
Porque Ele está presente na nossa vida, Ele está do nosso lado. Ele está conosco no nosso deitar, no nosso acordar, no nosso trabalhar. Ele é o Deus que conhece, que a palavra dele diz que Ele conhece os fios de cabelo que tem na nossa cabeça, Ele conhece. Como Ele disse para o próprio profeta Jeremias, no primeiro capítulo, quando Ele disse: eu te conheci desde o ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E o Senhor nos conhece, nos ama. E Ele diz na sua palavra que os pensamentos que Ele tem ao meu respeito e ao teu respeito são pensamentos bons. São pensamentos de paz, para nos dar um futuro e uma esperança boa. Diferente as traduções que a Bíblia possa ter, ela coloca: para vos dar o fim que desejais, para vos dar um futuro e uma esperança. O que Deus tem ao meu respeito e ao teu respeito são coisas boas. Já ouviu alguém dizer assim? Acontece uma tragédia na vida dela, ela fala assim: ah, mas fazer o que? Foi Deus que quis. Já ouviu alguém dizer isso? Isso está errado. Deus não quer nenhum mal para os seus filhos. Como um pai que ama o seu filho, Deus ama você. Deus me ama como um filho. E o que Ele tem para nós são coisas boas. E Ele ouve as nossas orações. E se Ele ouve as nossas orações, por que eu tenho que passar pelo processo do tempo? Por que eu tenho que esperar? Quando Deus deu a carta ao profeta para falar para o povo, eu tenho certeza que o povo perguntou: por que 70 anos? Meu Deus, nós já temos uma história de 40 anos no deserto, agora mais 70 anos em uma outra terra. Na próxima vai ser quanto? 90? 100? Eu tenho certeza que tinha um povo lá no meio que questionou quando o profeta deu a carta, leu a carta. Por que 70 anos? É interessante isso, como Deus é perfeito na sua palavra. Por que o motivo de 70 anos? Isso é algo maravilhoso. Winnie, coloca para mim, por favor, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20 em diante, por gentileza. Que rápida. Olha, muito bom. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, até o rei da Pérsia conquistar a Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Olha isso aqui. Para que se cumprisse o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor sempre vai se cumprir. Pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Até aí. Vou só retornar a uma frase. Até que a terra se agradasse dos seus sábados. Por que isso está aqui? Por que os sábados? Eu vou te explicar o porquê desse versículo. Lá no livro de Levítico, capítulo 25, do versículo 1 ao 7, nós vamos entender por que está escrito isso aqui. Olha só, a lei de Deus para o povo de Deus, antes de conquistar a terra prometida. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, quando conquistarem a terra, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Esse um sábado aqui é um ano sabático. Vai explicar no próximo versículo. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra. O 7º ano inteiro é um sábado, pelo que a palavra está dizendo. Um sábado ao Senhor, um ano inteiro da terra ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha.
O que nascer de si mesmo da tua cega não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Até aí, Winnie. Você entendeu qual era a lei de Deus? Quando o povo entrasse na terra prometida por Deus, pela sua palavra, Deus cumpriu a sua palavra quando ele prometeu a terra ao povo, e ele deu a terra ao povo. E ele diz que quando a sua palavra se cumprisse, e o povo tivesse posse das suas porções de terra, durante 6 anos eles plantavam, criavam seus animais, plantavam as suas uvas, faziam seus vinhos, plantavam tudo e colhiam. Mas no 7º ano era totalmente descanso para a terra. Aqui tem algum engenheiro agrônomo? Tem algum engenheiro agrônomo aqui presente? Não? Pode não parecer, mas eu sou formado em agropecuária. Não parece, né? Cadê o Tiago? Né, Tiago? Igual o Tiago fala, cara de playboy desse jeito, formado em agropecuária. Pode não parecer, mas eu sou formado em um curso técnico em agropecuária. E realmente nós aprendemos que você não pode simplesmente todos os anos plantar e colher. Você vai somente retirando, a terra vai produzindo e vai perdendo seus nutrientes, até que chega um ponto que ela não produz mais. Por quê? Porque você sugou tudo que ela tinha para sugar. É necessário que ela passe por um período de recuperação. Isso que Deus estava fazendo aqui era proporcionando para que a terra continuasse sempre fértil. Então, ele ordenou que o povo desse à terra um ano de recuperação, para que ela recuperasse seus nutrientes, o seu vigor, a sua prosperidade, e Israel nunca passasse por seca. Olha como Deus é perfeito em todas as coisas. E nessa época não havia análise de solo, não havia laboratórios, não. Isso aqui é Deus cuidando de um todo. Só que o povo desobedeceu essa lei. Quando você lê o Velho Testamento, e o povo se reergue, o povo volta ao culto, começa tudo, o mar de rosa, né, pastor Mateus? Toda vez que o povo se reerguia, era tudo tão perfeito, mas não durava muito tempo, eles caíam no relaxamento novamente. Então, quando Deus deu a terra ao povo, tudo foi tão perfeito, estava tudo tão bonitinho, mas o povo começou a desobedecer essa lei, não respeitando o ano sabático da terra. Pelos estudos da cronologia do tempo na Bíblia, o povo desobedeceu essa lei por um período de 490 anos. Exatamente até o ano, se eu não me engano, pelo que os estudos falam, até o ano 605, que foi o ano da última deportação para a Babilônia. Até esse período aqui, o povo desobedeceu essa lei por 490 anos. Se você pegar 490 anos e tirar o 7º ano, que é o ano do Senhor, que é o ano do sábado, soma um total de 70 anos. Deus tirou o povo da terra por 70 anos para cumprir a palavra dele, que dizia que a terra merecia o seu descanso. E ele pagou a terra os 70 anos que o povo devia de sábado. Ele deu à terra os 70 anos de descanso que o povo não deu. Deus é muito perfeito. Pastor, por que o senhor está falando isso? Isso aparentemente não tem nada a ver com a mensagem. Eu só quero dizer para você que Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Diga amém. E Ele é fiel à sua palavra. Eu aprendi isso com o pastor Mateus. Porque a gente vive falando que Deus é fiel a nós. E quando ele falou isso, eu acendeu aquela lâmpadazinha, saiu a fumaça. Rapaz, não é que é mesmo? Deus é fiel à sua palavra. Porque se fosse por nós, o que é que nós merecemos de Deus, meu irmão?
não merecemos nada. Como é que Deus vai ser fiel a nós? Foi isso que nessa hora, pastor Mateus, como é que Deus vai ser fiel a mim? Aquele que a gente estava conversando lá no gabinete. Como? Eu sou tão, não dá nem para começar a falar. Se Deus tivesse que ser fiel a nós, meu irmão, a gente não tinha nada, porque nós não merecemos. Deus é fiel à sua palavra. Então, se teve palavra sobre a sua vida, de bênção, de promessa, Deus vai cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Se tem algo que é seu, de direito seu, mas que está amarrado, que está travado, pode ter certeza que vai chegar na tua mão, porque Deus é fiel à sua palavra. O que é seu, o Senhor é fiel e justo, e vai chegar na sua vida, porque Ele é fiel à sua palavra. Pegue essa palavra. Aquilo que é seu, ninguém pode tirar. Aquilo que Deus te entregou, é seu, ninguém pode tirar de você, porque Deus é fiel à palavra dEle. Se ainda não chegou, se ainda não aconteceu, você está passando pelo período do tempo. Mas eu te digo, o tempo acaba. O período passa. A sua visão pode estar demorando. No seu olhar, na sua concepção, pode estar demorando. Na sua concepção pode ter até saído do teu controle, mas continua rigorosamente sob o controle de Deus. Na sua vista, você pode até ter perdido, não, está achado no Senhor. E vai chegar, o processo passa, o tempo acaba, o período passa. E esse período, ele nos serve para nos moldar, nos ensinar e principalmente nos mudar. Tem pessoas que ainda não receberam a promessa, porque Deus está esperando uma mudança sua. Isso é palavra para você. Às vezes está preparado, guardado, está aqui do ladinho, no baú, guardadinho. E Deus está esperando somente que haja uma mudança na sua vida. Às vezes quem está travando a tua bênção, a tua promessa, não é nem o diabo, é você mesmo. Sou eu mesmo às vezes. Porque Deus, Ele usa o tempo para causar uma transformação em nós. E Ele nos espera também uma atitude. Mas isso não significa que Ele não esteja nos ouvindo, que Ele não saiba, que Ele não conheça. A palavra dEle está recheada de promessas, dizendo que Ele ouve a tua oração. Nós lemos aqui, em outras traduções, o versículo 12 está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Esse é o 13, o 12 é: então orarão a mim, me invocarão, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Ele está dizendo, eu ouço as suas orações. Nós temos uma infinidade de versículos. Coloca aí, Winnie, Mateus 7,7. Nós conhecemos versículos bem conhecidos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis. Coloca João 14, 13 e 14, por gentileza. E tudo o quanto pedires em meu nome, no nome de Jesus, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Só mais um, Mateus 21, 22. Essa aqui é a minha preferida. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Isso aqui é uma resposta para esse versículo que está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E eu quero dizer algo para você.
Só mais um, Winnie. Esse aqui não estava anotado, esse aqui veio no Wi-Fi. Isaías capítulo 55, versículo 6, se eu não me engano. Aí, rapaz, a Winnie é fera nesse sistema aí, viu? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe muitas vezes qual é a mudança que Deus quer que aconteça em nós? Só para a gente terminar essa mensagem, porque eu quero contar um testemunho para você. Sabe às vezes qual é a mudança que Deus quer de nós? Apaga de novo, irmão, a luz aí. Próximo versículo, ó. Pode passar. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Amém? O que essa palavra quer nos dizer hoje? Deus ouve as nossas orações. Amém? Ele não só ouve, Ele responde às nossas orações. Amém? Ele não só responde, Ele realiza a nossa oração. Diga amém? Como está escrito, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, segundo o quanto dele existe dentro de mim. O quanto nesse versículo é Efésios 3:20, o quanto eu quero de Deus depende muito do quanto de Deus existe dentro de mim. E a mudança que muitas vezes, na verdade, a maior mudança que Deus quer de mim e de você, está nesse versículo de Isaías que nós lemos. Deixe o ímpio o seu caminho. E o homem mau, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Muitas vezes, a maioria das vezes, é somente isso que o Senhor quer de nós. Sabe por quê? Deus, Ele realiza coisas que para nós são até mesmo egoístas. Porque a maioria das coisas que nós pedimos para Deus, elas são 100% para nós, para o eu, para mim, para a minha realização, para o que eu quero, para o que eu desejo, para a minha vida. Amém? Isso não é errado, isso não é pecado. Mas não é verdade que 99% das coisas que nós pedimos para Deus se remetem a nós, a nós. Eu preguei um domingo de manhã aqui que eu falava que nós pedimos que Deus realize os nossos sonhos, mas nós nos esquecemos que Deus também tem sonhos, que Ele gostaria que se realizasse para Ele mesmo. E muitas vezes eu me esqueço de colocar nos meus pedidos, na minha oração, aquilo que às vezes se remete a Deus. E se você quer ver Deus responder às tuas orações e realizar aquilo que você pede nas tuas orações, é você começar a colocar dentro da tua oração não somente o teu desejo, mas o desejo de Deus. É você colocar nas tuas orações não só os teus projetos, mas os projetos de Deus. Não só aquilo que vai beneficiar a você, mas aquilo que também vai beneficiar a Deus e a obra de Deus. Se você quer ver Deus se manifestar rápido sobre a sua vida, comece a colocar os interesses dele nos seus interesses. Você vai ver como o processo ele se apressa. Sabe por quê? Porque Deus se alegra quando eu coloco os interesses dele naquilo que eu quero realizar. Eu quero contar breves testemunhos para você. Eu já passei por 3 igrejas. Essa é a 4ª. 3 igrejas do Evangelho Quadrangular. A primeira delas foi uma igreja que nós abrimos num bairro de zona rural. Ficava 7 quilômetros distante da cidade que a gente morava, e toda quinta-feira eu ia fazer uma célula numa casa, mais uma outra pastora, uma senhora colega. A gente ia na nossa motinha, fazia a célula. Essa célula começou a dar mais de 50, 60 pessoas, e foi estabelecida uma igreja naquele bairro, naquela zona rural. Até hoje a igreja funciona lá. Não estou dizendo que é mérito meu, estou contando uma trajetória. E as outras 2 igrejas eram igrejas que estavam definhando ao ponto de fechar. E parece que Deus me escolhe para esse lugar, irmão.
Aí coloco o pastor Fabrício. A primeira delas, eu vou contar o testemunho da primeira delas. Quando eu cheguei na igreja, ela tinha 7 membros, num prédio, numa rua bem movimentada, o aluguel era caro, isso era em 2013, eu era um menino. Eu tinha acho que 21 anos, 22, não sei. A igreja tinha aluguéis atrasados, o aluguel, até lembro até hoje, era R$450 o aluguel. E o pastor de lá, ele pagava o aluguel da igreja, do trabalho dele. Ou seja, quando eu cheguei, quem era que ia pagar o aluguel? Era eu. Mas eu não falo isso com tristeza, nem com reclamação. Era um prazer para mim fazer isso. No início, né? E passou-se quase um ano. Uma pessoa nos procurou para nos vender um terreno. Nos vender um terreno para construir, para sair do aluguel e construir a igreja. E nós, eu lembro que na época o terreno ele queria vender, era barato, era um terreno pequeno, ele queria vender por R$21 mil, era super barato, mas era num bairro bem mais afastado. Mas ele foi super gente boa, ele falou assim, vocês me dão 9 mil de entrada, eu lembro até hoje, e me paga 40 parcelas de 325, olha, eu lembro até hoje disso. Aí eu pensei, meu Deus, como é que nós vamos levantar 9 mil reais, sendo que a igreja não paga nenhum aluguel, como é que nós vamos levantar 9 mil? Isso era lá no estado do Pará, o presidente do Conselho Estadual de Pastores é o pastor Josué Benz. Acionei o nosso superintendente acionou ele, nós conseguimos 5 mil com o Conselho Estadual para dar entrada. Faltava quanto? 3 mil. Aí eu falei, olha, eu só tenho 5. Aí ele falou assim, vamos fazer assim, me paga 3 parcelas de R$1.000 e depois você começa a pagar as outras parcelas normais. E a ideia era, nós vamos sair do prédio, vamos armar uma tenda nesse terreno e vamos fazer os cultos lá, porque aí, pelo menos o que a gente pagava de aluguel, a gente vai pagar de parcela. Aí mobilizamos os 7, já tinha mais, eu acho que nessa época já tinha uns 15, 16. Mobilizamos essa galera, olha galera, nós temos que levantar R$1.000 por 3 meses. Bora lá? Bora. Um faz rifa, o outro vende cachorro quente, o outro vende pizza, o outro faz aquilo, o outro vai. Primeiro mês, bacana, conseguimos os R$1.000. O interessante é que geralmente as pessoas elas são muito boas para te vender e também muito boas para te cobrar. E esse era um cara que era tipo assim, era dia 5, vamos supor, do pagamento, por dia 5, 10 horas da manhã, estava lá batendo na porta para receber o dinheiro. Primeiro mês foi legal. Segundo mês, eu acho que a gente arrecadou uns R$600 nas mexidas, nas rifas, nas coisas que a galera estava fazendo, né? Aí vai o pastor e inteira o restante, pagamos normal. No terceiro mês não arrecadou nada. Nada, sabe o que é nada? 0,0 reais. E estava chegando o dia de pagar essa última parcela. Estava chegando o dia, até que chegou do dia para o outro anterior e nada, não estava entrando nem oferta. Eu lembro que nessa época eu trabalhava no hospital regional, eu trabalhava no setor administrativo, eu tirava 10 plantões por mês, era super bacana, super flexível. Eu escolhia os dias que não tinha culto e tudo. E eu lembro que nessa noite, eu estava trabalhando na noite, para no outro dia o Senhor ia cobrar o dinheiro. E eu não tinha nada. Aí eu me lembrei da minha palavra, falei, meu Deus, como é que esse homem vai chegar para me cobrar amanhã e eu não tenho nada para entregar para ele? E eu passei uma noite muito aflito, muito, mas sabe como é muito aflito? Que você fica aéreo, que as pessoas te perguntam assim, Fabrício, está tudo bem com você? E tal. Já passou uma aflição que as pessoas, que se torna perceptível que você não está bem. Na semana anterior eu tinha feito reunião na igreja e dito, gente, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, como é que nós vamos pagar essa última parcela? Não está entrando dinheiro. Mas chegou o dia e não tinha dinheiro. E eu lembro que eu fui para casa, entreguei meu plantão às 7 da manhã, subi na minha bicicletinha, sabe? Fui andando para casa e dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Olhava, eu vou vender meu celular, mas não, nem metade eu vou conseguir. Aí, sabe, aquela que você chegar em casa e ficar andando da cozinha para o quarto, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fui orar.
E eu pensei, não, eu vou tomar um banho, eu vou tomar um café, eu vou me despertar, eu vou para a rua, eu vou atrás desse dinheiro. Vou procurar essas casas aí de consignado. Eu vou atrás desse dinheiro. Mas eu fui orar, sabe? E eu lembro que eu me ajoelhei até hoje na cama. E eu fiz a seguinte oração. Não vou dizer como eu orei, mas eu vou falar mais ou menos como que eu coloquei. Eu falei, Senhor, ô Senhor. Tinha até um meme do Chapolin que a oração começava assim: Senhor, meu Deus, pelo amor de Deus, meu Deus. Senhor, esse homem vai passar daqui a pouco. O que eu vou entregar para ele, Senhor? Eu não tenho nada. Me dá uma luz, me ajuda, sabe aquela oração mesmo assim que vem do fundo, de todo o coração. E aí eu comecei a orar e comecei a ficar ousado, né? Se não fosse a graça de Jesus, eu acho que Deus jogava um raio na minha cabeça naquele momento. O chão abria e me engolia, porque eu falei assim, Senhor, essa obra não é minha, essa obra é tua. Às vezes quando eu me lembro, eu falo, meu Deus, ô Senhor, me perdoa. Até hoje eu peço perdão por essa oração. Senhor, essa obra é tua, ela não é minha. É o teu nome que está lá, não é o meu. É o Senhor que é pregado lá, não sou eu. É o Senhor que tem que sustentar a tua obra, não sou eu. Sabe, falei assim, eu já estava angustiado mesmo, já estava revoltado. E eu falei, não, quer saber, eu não vou sair para a rua não. Eu vou dormir porque eu estou cansado. Abre uma porta aí, Senhor, e sustenta a tua obra. Peguei meu celular e mandei mensagem para o nome dele era o Wellington. Mandei mensagem para o Wellington, lembrei até hoje. Senhor Wellington, acabei de chegar do plantão, estou super cansado. Você pode passar aqui de tarde? Aí ele, ok. Mandou, né, aquele legalzinho. Quando as pessoas mandam esse legalzinho, tu já sabe que ela só confirmou, mas ela não gostou, né? Mandou só aquele. E eu, eu fui dormir, irmãos. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, mas eu fui dormir. Quanto que era a parcela? R$1.000. Eu acordei por volta das 3h40 da tarde, com isso aqui, ó, no meu portão. Sabe quando você está sonhando e você escuta alguém batendo e no sonho você vai abrir a porta, no sonho? Já aconteceu isso. Eu lembro que no sonho eu fui abrir a minha porta e eu abri a porta e as pessoas contavam, eu digo, poxa, mas eu já abri. Aí pai, foi que eu acordei. Aí eu, meu Deus, é o Wellington. Ele está bem ali na porta, vai vir me cobrar os R$1.000. E eu não tenho esse dinheiro. E era contrato, viu, irmãos? É o Wellington. Aí eu dei aquela respirada, fui lá no banheiro, joguei uma água no rosto. E, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? E eu fui. Sabe quando você parei assim, do lado da casa? Fui lá. Quando eu cheguei, não era o Wellington. Era uma moça que participou da minha conversão, que foi uma das pessoas responsáveis pela minha conversão, mas naquele momento ela estava afastada da igreja, ela não estava frequentando. O nome dela é Érica. Vai que a Érica está assistindo. E aí eu olhei, fazia dias que eu não via a Érica, irmãos. Falei, Érica, tudo bom? Tudo bom, pastor? Tudo bom? Pastor, eu estou com pressa. Ela era policial na época. Ela só pegou da bolsa dela assim, abriu e falou, pastor, eu vim bem aqui entregar uma oferta para a sua igreja. O senhor ora depois por mim? Eu estou com pressa, receba. Eu, amém. Ela entrou no carrinho dela e foi embora. Aí eu olhei assim, entrei para o meu quarto, abri o envelope. Sabe aquele dinheiro que acabou de sair no banco, que está com aquele cheirinho assim, chega a estar estralando? Aí eu, 1, 2, 3, 4, 5, contei até 10, aí eu, sabe quando tu espalha as notas de 100 assim, aí eu olhava para cima e olhava para cá, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Quem é que sabia disso? Quem eram as pessoas que sabiam disso? Era eu e Deus. Depois eu fui procurar saber. Aplauda o Senhor. Depois eu fui procurar saber o que tinha acontecido. Fui sondar a igreja. Irmãos, o que aconteceu e tudo, e nada. Nada.
Eu só fiquei sabendo depois que ela soube que a gente tinha saído, porque ela, acho que ela passou e viu que no antigo prédio não tinha mais igreja, estava só o terreno, só o lugar, e acho que ela perguntou para alguém o que tinha acontecido e falou que a gente tinha comprado um lote e estava pagando esse lote. Não sei o que aconteceu, não sei, eu só sei que isso foi assim. Esse é um dos testemunhos onde Deus mais me prova se eu tinha dúvida da existência de Deus, porque às vezes isso chega a nos acontecer. Deus existe e Ele ouve as nossas orações. Eu tenho um testemunho para você aqui, eu posso contar vários, mas eu não vou contar mais porque nós temos mais 2. Eu espero estar no horário ainda, eu acho que ainda estou no horário, né? Estou, né? Né? Mas eu posso contar muitos testemunhos aqui disso, de respostas de Deus sobre a minha vida. Mas sabe o que faz Deus me responder muitas minhas orações acerca daquilo que eu estou precisando? É porque em tudo que eu peço para Deus não existem só os meus interesses. Existem os interesses de Deus nos meus interesses. E Deus honra isso. Eu tenho outro testemunho muito maior para contar depois. Na próxima eu conto. Que esse é sobre os meus interesses. Que Deus fez me lembrar algo que Deus fez na minha vida nos últimos dias. Que Ele fez me lembrar isso. Quantas e quantas vezes você já não tirou do teu bolso para abençoar o reino? E Deus, Ele se lembra de todas as coisas. E Ele honra, e Ele recompensa, e Ele responde. Mas Ele tem um tempo e Ele chega exatamente no tempo certo. Ele não se atrasa, Ele chega exatamente no tempo que nós estamos precisando.